Depois de ser isekai'd pelo Truck-kun, ele foi reencarnado em outro mundo. Ele fingiu ser um personagem de fundo, mas na realidade ele era o mais forte do mundo e tinha seu próprio time de waifus atraentes, que queriam servi-lo e fariam qualquer coisa por ele. Mas acidentalmente, ele acabou fazendo todas as garotas atraentes da escola se apaixonarem por ele. Tudo isso começou quando Akane Nishino acordou tarde após ter um sonho muito ruim. Ela rapidamente se livra do pesadelo, pula no chuveiro e se prepara para sair. Mas, assim que está prestes a sair pela porta, ela de repente se lembra de como os paparazzi já a cercaram tirando fotos. Essa lembrança quase a faz entrar em pânico. Felizmente, seu motorista chama seu nome bem a tempo, trazendo-a de volta à realidade. Ela respira fundo, recompõe-se e vai para a escola. Quando Nishino chega à escola, todos a olham com admiração. É como se ela fosse a superestrela da escola. Ela é linda, super inteligente e costumava ser uma atriz e ídolo famosa. Todos os alunos querem ser amigos dela e a tratam como se fosse uma celebridade. Enquanto caminha até o armário, ela vê a única pessoa que realmente não suporta, Minoru Kugino. Ele é apenas um cara comum, nada de especial nele. E o que mais a incomoda é que ele é o único que parece não se importar com ela. Ele nem consegue lembrar o nome dela, o que a deixa louca. Nishino continua tentando chamar a atenção dele, esperando que ele finalmente se lembre dela como todos os outros. Desta vez, ela diz oi pra ele e ele responde, mas a chama de Nishimura, errando totalmente o nome dela de novo. Nishino congela, forçando um sorriso sarcástico enquanto se sente super irritada por dentro. Não é apenas que ele errou o nome dela de novo, mas também como ele age como se ela nem existisse, enquanto todos os outros não conseguem parar de olhar pra ela. É como se ela fosse invisível pra ele, e isso só faz com que ela o odeie mais. Ela o corrige pela milionésima vez, mas ele apenas murmura algo, chamando-a de NPC. Ela está confusa e pergunta o que ele quer dizer, e Kugino explica que na mente dele, ele cria personagens principais, e todos os outros são apenas ruído de fundo, NPCs, e ela é uma deles. Nishino fica atônita, mas antes que ela possa responder, ele erra o nome dela de novo de uma maneira boba, e vai para a aula. Na aula, os outros alunos estão totalmente interessados em Nishino, fazendo todo tipo de perguntas sobre seu retorno iminente à atuação. Ela está programada para estrelar em um programa popular na próxima segunda-feira. Ela explica como teve que parar de atuar após um grande escândalo no ensino fundamental que fez muitas pessoas a odiarem. Desde então, ela tem escondido seu verdadeiro eu, fingindo ser alguém que não é, até que as coisas se acalmassem. Agora que está no ensino médio, ela sente que finalmente pode ser ela mesma novamente. Nishino faz o papel de queridinha do professor e da garota mais popular da classe para garantir que todos gostem dela e evitar fazer inimigos. Ela até fica até tarde depois da escola para ajudar o professor a se preparar para o dia seguinte. Mas um dia, depois de ficar até tarde, descobre que seu motorista foi atacado por alguns bandidos, então ela tem que voltar para casa sozinha. No caminho, os mesmos bandidos que atacaram seu motorista começam a segui-la e acabam sequestrando-a. Eles planejam mantê-la como refém, exigindo uma grande quantia de dinheiro de seu pai. Enquanto Nishino está sendo levada, ela percebe alguém observando de longe, mas está muito escuro para ver quem é antes que os bandidos cubram seu rosto. Nishino acorda em um armazém assustador, aterrorizada, enquanto os bandidos falam sobre o que farão se o pai dela não pagar. Enquanto isso, Kugino está do lado de fora, usando um espelho para espiar e verificar a situação. Depois de avaliar o que está acontecendo, ele muda para sua identidade secreta antes de agir. Os bandidos mencionam que esta é a segunda vez que Nishino foi sequestrada. A primeira vez foi por um perseguidor louco, mas desta vez é por causa dos inimigos de seu pai. Um dos brutamontes feios tenta destruir seu doce plano, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Kugino invade a sala, revelando-se como um lutador ágil e rude. Um dos bandidos acha que é uma piada e puxa uma arma, mas Kageno rapidamente o desarma, deixando todos chocados. Ele zomba da falta de habilidade do bandido e o derruba rapidamente. O outro bandido percebe que Kageno não é apenas um lutador comum, ele é um ex-militar que está em busca de um desafio. O bandido puxa uma faca e consegue acertar alguns golpes em Kageno, mas não é nada que ele não possa lidar. Kageno então puxa sua arma favorita, um pé de cabra, e avisa o bandido sobre o quão útil ela é. O bandido tenta dominar Kageno com sua força, mas Kageno rapidamente vira o jogo, revelando que é conhecido como o Berserker, um nome que assusta todas as gangues de motoqueiros. Kageno quebra as pernas do bandido e o espanca, libertando Nishino. Mas tão rápido quanto apareceu, Kageno desaparece na noite. Mais tarde, o pai de Nishino chega, usando suas conexões para encobrir o que aconteceu para que ela possa continuar sua carreira de atriz sem problemas. Mas o maior arrependimento de Nishino é não descobrir quem realmente era o lutador estiloso que a salvou. No dia seguinte na escola, ela cumprimenta Kageno novamente, esperando que ele se lembre do nome dela. Desta vez, ele realmente a chama pelo nome verdadeiro, chocando-a. Quando Kageno olha em seus olhos desta vez, parece diferente, como se ele realmente a estivesse vendo, e ela percebe que talvez Kageno também esteja se escondendo atrás de uma máscara, assim como ela.
Mas antes que ela possa perguntar mais alguma coisa, Kageno abraçou o Truck-kun, terminando sua vida no mundo real. Kageno então se encontra em um mundo totalmente diferente, onde começa a explicar um pouco sobre si mesmo. Como a maioria dos meninos, ele sempre quis ser um herói, mas ao contrário da maioria, ele levava isso muito a sério. No mundo real, ele era apenas um personagem de fundo comum e despercebido na escola. Mas nos bastidores, ele era um lutador incrível que treinava muito. Ainda assim, isso não era suficiente para ele. O desejo de Kageno de ser um herói ficou mais forte ao perceber quão fracos os humanos realmente são. Não importa o quão forte você seja um mestre de artes marciais mistas ou um campeão de boxe, você ainda é apenas um humano. E se algo como uma explosão nuclear acontecer, você seria eliminado como todos os outros. Kageno não podia aceitar esse destino. Ele queria ser aquele que nunca poderia ser parado, aquele que chamariam de eminente sombra. Ele se tornou um ser poderoso neste novo mundo, com um grupo de garotas fortes ao seu lado. Mas a única maneira de se tornar esse herói foi renascer neste outro mundo, o que aconteceu após o incidente com o caminhão. Nesta nova vida, Kageno, agora conhecido como Seed Kageno, forma um grupo secreto subterrâneo chamado Shadows. Mas antes de mergulharmos em como ele se tornou tão poderoso neste mundo mágico, somos levados de volta a um flashback. Após renascer, Seed acordou como filho do barão e da senhora Kageno, aristocratas que vivem no reino de Midgar. A família Kageno é conhecida por produzir cavaleiros sombrios, guerreiros que podem aprimorar suas habilidades com magia. Seus pais têm grandes esperanças para seus filhos, especialmente sua irmã mais velha, Claire Kageno, que tem um talento incrível. Seed cresceu à sombra de sua irmã, mas secretamente ele tinha sua própria vida dupla à noite, caçando bandidos. Após vencer uma luta com sua espada de slime e traje, ele encontra uma criatura estranha presa em uma jaula. Curioso, Seed a leva para casa para experimentar nela. Após um mês de tentativas e erros, a criatura se transforma em uma bela garota élfica. Antes que ela possa vê-lo, Seed finge ser descolado, alegando que quebrou uma maldição sobre ela e os descendentes de heróis. Ele tira um livro fictício sobre um demônio chamado Diablo e inventa uma história sobre 3 heróis que derrotaram Diablo, mas não antes de ele os amaldiçoar. Seed também lhe diz que o culto de Diablos está planejando trazer seu chefe de volta à vida, e que ela foi uma vítima disso. Ele se apresenta como Shadow e pede à garota que se junte a ele em sua missão para derrubar o culto. Mesmo tendo inventado tudo, ela concorda em se juntar à sua organização, o Jardim das Sombras, tornando-se sua segunda em comando e adotando o nome Alpha. 3 anos se passam e Seed, agora com 13 anos, é visto lutando com Claire. Mesmo podendo vencê-la facilmente, ele se contém e ela acaba o lançando para longe. Neste mundo, os nobres têm que ir para a Academia Real de Espadachins de Midgar para cavaleiros negros quando completam 15 anos. Mas quando chega o dia da partida de Claire, ela desaparece e seu quarto fica uma bagunça. Enquanto isso, outra garota elfa chamada Beta, a primeira membro recrutada por Alpha, é apresentada. Ela é apenas uma das muitas membros no Jardim das Sombras. Alpha e os outros estão ocupados procurando pistas sobre a localização de Claire. Interessantemente, a história inventada por Seed sobre o culto de Diablos acaba sendo real. Beta acredita que Claire foi alvo porque o culto pensa que ela é descendente dos heróis. Ela apresenta um mapa dos esconderijos do inimigo, mas ainda precisam descobrir onde Claire está sendo mantida. Seed então lança uma faca de slime no mapa, revelando a localização de Claire. Seed ordena que Beta reúna os membros de elite do Shadow Garden, conhecidos como os 7 Sombras. Ao mesmo tempo, Conde Greasy, uma figura proeminente do culto de Diablo, zomba de Claire, que está presa por correntes que suprimem sua magia. Incapaz de revidar completamente, Claire desvia 2 golpes dele com notável agilidade. Greasy comenta sobre suas habilidades de combate melhoradas, assumindo que o Barão Kageno estava por trás de seu progresso. Claire, no entanto, retruca, corrigindo-o ao dizer que foi na verdade seu irmão, Seed, quem a ajudou a ficar mais forte. Quando Greasy começa a mostrar interesse em Seed, a raiva de Claire aumenta. Ela o ameaça, avisando que se ele tentar machucar seu irmão, vai se arrepender. Ignorando a dor de seus ferimentos, ela avança contra ele. Mas Greasy rapidamente a domina, nocauteando-a antes que ela possa continuar a luta, mas é então alertado de que há intrusos por perto. Para seu choque, todos os seus homens foram derrotados pelas sombras. Greasy tenta lutar contra Alpha, mas está muito fora de sua liga. Desesperado, ele toma uma pílula vermelha que aumenta seu poder e consegue empurrar Alpha um pouco para trás. Mas quando ele percebe que ainda está em desvantagem numérica, tenta escapar, apenas para esbarrar em Seed. Seed bloqueia facilmente seu ataque e começa a dar uma lição sobre técnicas adequadas de espada antes de derrotá-lo. Depois, Seed pega o medalhão de Greasy, que tem uma foto dele e de sua filha. Claire é levada para casa em segurança, mas ainda está chateada e precisa partir para a capital real. Mais tarde naquela noite, Seed se encontra com os 7 Sombras para discutir a próxima missão. No entanto, eles dizem que estão partindo para derrubar o culto de Diablos em uma escala maior. Seed os deixa ir, pensando que eles simplesmente se cansaram de interpretar seus papéis. 2 anos depois, Seed vai para a mesma escola que sua irmã. Como sempre, ele mantém sua rotina de personagem discreto. Ele escolhe Skell e Poe como seus amigos, 2 caras que estão no fundo do ranking nobre.
A caminho da escola, Skel e Po lembram Sid sobre a punição embaraçosa que ele tem que enfrentar por ter tirado a menor nota em um teste. Ele tem que confessar seu amor à garota mais popular do campus e ser totalmente rejeitado na frente de todos. Quando chegam à academia, vem a princesa Alexia Midgar, que é super popular, rejeitando a confissão de outro rapaz. Antes do dia terminar, Sid começa a agir como seu habitual personagem de fundo, ficando todo tímido e nervoso perto de Alexia enquanto Skel e Po observam de longe. Sid confessa a Alexia esperando totalmente que ela o rejeite na frente de todos. Mas, em vez de rejeitá-lo, ela o surpreende aceitando. A notícia se espalha rapidamente e agora todos podem imaginar como ele conquistou a garota mais popular da turma. Durante o almoço, Alexia se junta a Sid e seus amigos na mesa deles na cafeteria. Como estão sentados com uma princesa, recebem um monte de comida extra. Sid, tentando enojar Alexia para que ela termine com ele, come o máximo de comida que consegue o mais rápido possível. Em vez de ficar enojada, Alexia apenas sorri para ele. Mais tarde, o instrutor de espada deles, Griff Zenon, apresenta Sid à turma como um novo membro da seção 1, tudo porque Alexia o ajudou a subir da seção mais baixa. Depois, Sid e Alexia têm uma luta de treino, e Sid percebe que as habilidades de espada dela não são tão boas. Ele acha o estilo dela meio entediante. Por outro lado, Alexia não está impressionada com as habilidades de Sid também, e começa a ficar irritada porque ele a lembra de si mesma. Assim que terminam o treino, Zenon aparece, revelando que ele é, na verdade, o noivo de Alexia. Mais tarde naquele dia, Sid e Alexia têm uma conversa sobre o relacionamento falso deles. Sid percebe que Alexia o escolheu como namorado falso porque acha que ele é fácil de controlar, já que é um nobre de baixo escalão. Ela planeja continuar fingindo namorar com ele até que Zenon cancele o noivado deles. A princípio, Sid não quer se envolver no drama dela, mas quando Alexia lhe joga uma moeda de ouro, ele rapidamente muda de ideia. Ele pega a moeda e o acordo está selado. Com o passar dos dias, o relacionamento falso continua, e isso começa a enlouquecer os outros alunos, especialmente os rapazes, mas Zenon não parece se importar com isso. 2 semanas após o início do relacionamento falso, enquanto estão juntos em um trem, Alexia se abre para Sid. Ela diz a ele que sempre sentiu que está correndo atrás de sua irmã, Iris, que é o orgulho da família porque é uma lutadora tão forte. Não importa o quanto Alexia tente, ela não consegue alcançar Iris. Para fazê-la se sentir melhor, Sid diz a Alexia que na verdade gosta das habilidades dela com a espada. Mas Alexia apenas ignora, dizendo que sua irmã lhe disse a mesma coisa depois que ela perdeu em um torneio. Sentindo-se para baixo, Alexia saca sua espada, mas antes que as coisas piorem, o trem para e ela sai. Sid imagina que o relacionamento falso deles provavelmente acabou agora. No dia seguinte, Zenon e seus homens confrontam Sid. Aparentemente, Alexia não voltou para seu dormitório na noite passada, e como Sid foi a última pessoa vista com ela, eles o acusam de sequestrá-la. Cercado por cavaleiros, Sid não tem escolha a não ser se render. Enquanto isso, Alexia acorda em uma cela escura e assustadora, acorrentada por magia. Ela nota um estranho monstro feminino na cela ao lado da dela. Logo, um médico louco aparece, todo animado para usar o sangue real de Alexia. Mal conseguindo manter a calma, Alexia pergunta por que ele quer o sangue dela, e o doutor explica que ela tem o tipo de sangue necessário para trazer o mestre deles de volta à vida. De volta a Sid, ele está sendo torturado durante o interrogatório, mas finge estar sentindo muito mais dor do que realmente está para não se destacar demais. Enquanto isso, Zenon se encontra com Iris, sentindo-se mal por não ter protegido Alexia. Zenon diz a Iris que, embora todas as pistas apontem para Sid, não há como Sid ter derrotado Alexia. Iris ordena a libertação de Sid, mas ainda planeja mantê-lo sob vigilância. Ao mesmo tempo, Claire, causando alvoroço do lado de fora, é contida, mas exige encontrar os cavaleiros por causa da prisão injusta de seu irmão. A presidente do conselho estudantil, Rose, intervém para detê-la. Depois que ele é solto, um Sid gravemente ferido volta para seu dormitório, mas está sendo seguido. Alpha, uma de suas aliadas de confiança, intervém e o ajuda a escapar. Dentro do quarto, Alpha o informa sobre o que está acontecendo. Ela diz que eles ainda estão coletando informações sobre o culto que sequestrou Alexia e que o grupo deles está ficando mais forte. Sid fica feliz em ouvir isso e está contente que as garotas de sua organização ainda o visitam às vezes. Alpha então explica que Alexia foi levada por causa de seu sangue real. Ela até se oferece para cuidar dos cavaleiros que torturaram Sid, mas ele diz para não se preocupar, já que eles estavam apenas fazendo seu trabalho. Mais tarde naquela noite, Sid prepara seu personagem Sombra em seu quarto secreto, animado para agir. Ele usa tesouros que roubou e dinheiro que ganhou sendo o falso namorado de Alexia para criar a configuração perfeita. Beta, outra aliada, chega, e Sid anuncia que é hora de ficar sério. Ao sair do dormitório, ele é parado por 2 cavaleiros que tentam incriminá-lo jogando a bota de Alexia nele. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, os vigias dos cavaleiros caem misteriosamente, derrubados por forças invisíveis. Enquanto isso, o caos irrompe na cidade quando um monstro gigante começa a destruir tudo. O médico louco injeta algo no monstro humanoide, ignorando os avisos de Alexia, e o monstro sofre uma mutação.
Ele até ajuda Alexia a escapar depois de matar o médico. Enquanto procuram uma saída, Alexia encontra Zenon, que revela que financiou a pesquisa do médico para conseguir uma promoção. Furiosa, Alexia o ataca, mas Zenon bloqueia facilmente seus movimentos. Justo quando Alexia está prestes a desistir, Cid aparece como Shadow. Zenon, agindo cheio de si, se gaba de quão forte é seu culto, mas Cid apenas pergunta calmamente onde estão os membros centrais do culto. Enquanto a batalha continua, o monstro causa estragos na cidade. Iris tenta detê-lo, mas não consegue. Alpha chega, observando que Iris está apenas piorando as coisas para o monstro, e ela intervém para acabar com isso. O monstro se transforma de volta em um humano, revelando que é na verdade a filha de Millie Agreste. Alpha diz a Iris para se afastar e deixar a Shadow Garden cuidar disso. Desesperado para se provar, Zenon engole uma pílula vermelha que aumenta seu poder, mas Cid ainda o derrota facilmente. Durante a luta, Alexia observa maravilhada, percebendo que o estilo de espada de Cid é exatamente o que ela tem tentado dominar. Zenon se transforma, mas Cid o domina completamente, deixando uma cratera gigante no meio da cidade. Alexia, sem saber que Shadow é Cid, tenta copiar sua técnica, mas Iris a impede e a puxa para um abraço. As duas irmãs finalmente fazem as pazes. No dia seguinte, Alexia, agora livre de Zenon, pergunta a Cid se eles podem continuar o relacionamento. Pela primeira vez, Alexia é rejeitada. Falando em japonês. E ela não lida bem com isso, ela fica tão furiosa que a parede acaba coberta de sangue por causa de sua raiva. Enquanto isso, o grupo Shadow Garden tem uma reunião para celebrar sua vitória, mas eles também falam sobre um novo problema. Um grupo está fingindo ser o Shadow Garden e aplicando sua própria justiça. Agora que a Iris sabe sobre o culto no Shadow Garden, ela escolhe seus cavaleiros mais confiáveis, Glenn e Marco, para se juntarem à sua nova equipe de investigação. Ela lhes diz para encontrar alguém que possa descobrir o que é uma relíquia estranha que encontraram na cena. Enquanto isso, uma garota de cabelo rosa chamada Sherry Barnid está ocupada olhando a relíquia em um livro. Ela acidentalmente esbarra em Cid, que tem sangue no rosto. Sherry, que é muito inteligente, mesmo ainda sendo estudante, é chamada por Iris para estudar a relíquia. Ela está insegura no início porque é apenas uma estudante, mas seu pai adotivo a encoraja a tentar. No final, Sherry concorda, e Iris designa uma equipe chamada Ordem Carmesim para protegê-la. Alexia se oferece para ajudar também, e Iris permite que ela se junte à equipe. Em uma nota mais leve, Cid, Skell e Poe vão às compras, mas há uma longa fila na loja. Uma mulher se aproxima de Cid e pede para ele responder a uma pesquisa. Ele concorda, deixando Skell e Poe para trás. A mulher o leva a uma mansão escondida atrás da loja, e lá dentro ele encontra uma sala do trono. Lá, Cid encontra Gamma, uma das 7 sombras, que é dona da loja. Inspirada pelas histórias de Cid de sua vida passada, Gamma admite que é a mais inteligente do grupo, mas também a mais desajeitada. Ela até tropeça nas escadas. Gamma pede a Cid para se sentar no trono, e ele o faz, sentindo-se como um rei. Gamma se gaba do sucesso nos negócios, exibindo a montanha de moedas de ouro que ganharam. Ela também diz a Cid que estão trabalhando para capturar os impostores que fingem ser Shadow Garden. Cid, ainda pensando em Alexia, de repente afirma que descobriu tudo. Antes de sair, Gamma apresenta Nu, o mais novo membro dos Shadows. Cid pede um pouco de chocolate e Gamma oferece de graça, mas Cid esconde uma moeda mesmo assim, e ri ao sair. Mais tarde, Cid está andando com seus amigos quando de repente nota Alexia por perto. Para se afastar deles, ele rapidamente alega que precisa usar o banheiro, fazendo com que seus amigos o deixem lidar com sua emergência sozinho, especialmente porque o toque de recolher está se aproximando. Depois de lidar com seu suposto problema, Cid se dirige a um beco escuro. Lá, ele vê Alexia ferida e encurralada por 3 homens que estão fingindo ser membros do Shadow Garden. Assim que estão prestes a feri-la, Shadow intervém e rapidamente derruba um deles, furioso por mancharem o nome do Shadow Garden. Cid persegue os 2 homens restantes e consegue derrubar mais um. Antes que ele possa acabar com o último, Nu aparece de repente e pede para lidar com o homem final para fins de interrogatório. Enquanto isso, o líder dos Fora da Lei, Gaunt Knight, descobre que seus homens foram derrotados, mas não está muito preocupado. Ele diz ao seu grupo que recuperar a relíquia é o principal objetivo. Alexia mais tarde se encontra com Iris e diz a ela que os atacantes estavam fingindo ser parte do Shadow Garden. Ainda assim, Iris acha que tanto o culto quanto o Shadow Garden são inimigos do reino. Em uma reviravolta engraçada, rumores sobre Cid se espalham pela academia. Os estudantes zombam dele, afirmando que ele molhou as calças durante o incidente. Skell e Poe, que juraram manter isso em segredo, perguntam nervosamente a Cid se ele ainda tem o chocolate. Apesar da traição deles, Cid dá chocolates a ambos, e eles planejam dar para as garotas de quem gostam. Skell tenta a sorte primeiro, confessando seus sentimentos para a garota por quem está apaixonado, apenas para ser confrontado pelos fãs irritados dela. Quando Poe tenta falar com sua paixão, ela grita e foge, chamando-o de perseguidor novamente. Sentindo-se preso em mais um de seus momentos de personagem secundário, Cid casualmente dá seu chi,
Chocolate para a primeira garota que encontra, Shari Barnett, e rapidamente se afasta sem dizer nada. Em casa, Shari ainda está pensando no que aconteceu na biblioteca quando seu pai, Barnett, entra em seu quarto e nota os chocolates. Quando ela diz que um garoto os deu a ela, Barnett provoca sua filha, dizendo que deve ser uma declaração de amor. Shari, ainda incerta sobre seus sentimentos, ouve enquanto seu pai brinca que o garoto está esperando sua resposta. Ela fica se perguntando o que fazer a seguir. Enquanto isso, Nu, que está fingindo ser uma estudante, relata a Sid sobre os membros do culto que ela interrogou. Infelizmente, ela não conseguiu nenhuma informação útil porque um deles estava completamente doutrinado. Ele perdeu a cabeça antes que ela pudesse descobrir algo. Ela também conta a Sid que o culto usa órfãos como soldados, chamando-os de filhos de Diablo. Mas Sid não está realmente prestando atenção. Sua mente está distraída pelo torneio de esgrima em que seu amigo o inscreveu. Nu menciona um cara chamado Rex, uma das crianças que ainda tem alguns de seus próprios pensamentos, apesar da lavagem cerebral. Sid, ainda distraído, apenas pede a Nu para lhe dar algum tempo para pensar sobre isso. O torneio começa, e Claire vence sua partida. Em seguida, é a vez de Sid lutar contra Rose. Assim que a partida começa, ambos avançam um contra o outro. Sid, desempenhando seu papel habitual como personagem de fundo, usa sangue falso para parecer que Rose o atingiu com muita força. Ele chama esse truque de seu tornado sangrento. Toda vez que ele é derrubado, ele se levanta novamente, cuspindo mais sangue falso. Ele está esperando que Rose dê um golpe final, mas o árbitro interrompe a luta e declara Rose a vencedora. Enquanto Sid é levado para a enfermaria, Rose sussurra que o respeita por sua atitude de nunca desistir. Depois de ser tratado, Shari vem ver Sid. Ela o elogia por sua bravura durante a luta e lhe entrega alguns biscoitos. Em seguida, sugere que comecem como amigos, embora Sid esteja confuso sobre o que ela está tentando dizer. Ainda assim, ele vai junto com isso. Justo quando as coisas não poderiam ficar mais constrangedoras, Barnett se junta à mesa deles, deixando Sid ainda mais desconfortável. Não querendo estar perto de pessoas importantes, Sid inventa uma desculpa e sai, fingindo que suas lesões são muito dolorosas. Mais tarde, Shari encontra Alexia. Alexia acha que Shari quer falar sobre a relíquia. No entanto, Shari pergunta se ela ainda está namorando Sid. Corando, Alexia diz que eles terminaram e nunca estiveram realmente juntos, o que faz Shari se sentir aliviada porque planeja namorar Sid. Agora, ela pode se concentrar em sua pesquisa. Mas Alexia não está se sentindo tão calma, tentando arduamente esconder o quanto está chateada. Alguns dias se passam e Sid percebe que as pessoas estão tratando-o gentilmente, embora ele não saiba o porquê. Enquanto está perdido em pensamentos, Rose e sua assistente entram para falar sobre as próximas eleições estudantis. Enquanto isso, Gaunt Knight, o líder inimigo, coloca seu plano em ação, prendendo toda a academia dentro de uma barreira mágica. Como de costume, Sid é o único que percebe o que está acontecendo. Alexia chega ao portão da academia e fica horrorizada ao ver os guardas mortos no chão. Dentro da escola, Sid percebe que sua magia não está funcionando tão bem quanto deveria. Nesse momento, os filhos de Diablo invadem a sala, fingindo ser membros do Shadow Garden. Eles anunciam que vão tomar conta da escola, o que leva Rose a levantar sua espada. Mas para seu choque, sua magia não funciona e os inimigos destroem sua arma. Um deles avança para acabar com ela, mas Sid intervém e a salva. Não porque se importe, mas para desempenhar o papel de um personagem secundário que morre dramaticamente. Rose, no entanto, entende mal e pensa que Sid realmente se importava com ela. Os inimigos reúnem todos os alunos e os arrastam para o auditório. Deixado para morrer, Sid usa sua magia para secretamente se reviver batendo no peito. Depois transforma sua magia em fios para neutralizar o efeito bloqueador de magia da barreira. Em outro lugar, Shari está ocupada estudando a relíquia quando Rex arromba sua janela para roubá-la. Antes que ele possa machucá-la, Glenn chega a tempo de bloquear o ataque de Rex. Marco, que está lutando por perto, diz a Shari para correr. Com a barreira ainda ativa, Iris hesita em dar a ordem para resgatar os estudantes, sem saber como atravessá-la. Enquanto isso, Sid está empoleirado em um telhado, eliminando inimigos um por um enquanto espera os cavaleiros agirem. Ele vê Shari vagando pela escola, completamente alheia ao perigo ao seu redor. Assim que ela tropeça nas escadas, Sid a segura e dá uma bronca severa antes de irem para o escritório do pai dela. Lá, Shari encontra o livro que estava procurando e identifica o artefato como o Olho da Avareza, que absorve magia e deixa todos sem poder. Ainda pior, ela explica, o olho vai explodir quando estiver totalmente carregado. Mas há esperança. Shari revela que a relíquia que ela está estudando pode contrariar o Olho da Avareza, porque pode armazenar muita energia mágica. Sid sai para reunir as ferramentas que Shari precisa. Mas no caminho, ele encontra Rex e alguns outros inimigos menores. Ele rapidamente lida com eles, e Rex, pensando que Sid está usando algum artefato especial para se tornar mais rápido, tenta prendê-lo com uma barreira de rede. Seu plano falha completamente. Rex olha ao redor e percebe que seus camaradas estão todos no chão, e sua confiança desaparece. Um pouco depois, uma nova chegada encontra Glenn e Marco. Glenn não sobreviveu, e Marco está gravemente ferido. É revelado que Marco era seu noivo. Sem saber o que fazer a seguir, Nu hesita.
mas Cid retorna com as ferramentas. Nu informa-o que os reforços chegaram e estão aguardando suas ordens. Depois que Shari termina de refinar a relíquia, ela guia Cid por um túnel escondido que conecta ao auditório. Enquanto caminham, Shari tem flashbacks da morte de sua mãe. Depois que sua mãe morreu, Barnett acolheu Shari e a criou como sua própria filha. Shari, querendo retribuir, prometeu ajudar com sua pesquisa. De volta ao presente, Shari entra no auditório e ativa a relíquia, cancelando os efeitos do Olho da Avareza. Com sua magia de volta, os cavaleiros entram em ação, transformando o auditório em um campo de batalha. Não querendo ficar de fora, Cid, agora agindo como Shadow, atravessa o teto para se juntar à luta. Os verdadeiros membros da Shadow Garden também aparecem para ajudar. Enquanto os estudantes começam a evacuar, Gaunt Knight incendeia o auditório e foge. Do lado de fora, Iris questiona Rose sobre o que aconteceu, e Rose explica que a Shadow Garden os salvou de um grupo que fingia ser a Shadow Garden. Iris fica ainda mais desconfiada das motivações do Shadow Garden. Dentro do auditório em chamas, Shari procura freneticamente por seu pai. Enquanto isso, Cid confronta Barnett, que se revela ser o Cavaleiro Esquelético. Quando Cid pergunta por que Barnett fez tudo isso, ele explica que foi um grande espadachim, mas adoeceu e estava desesperado por uma cura. Ele encontrou o Olho da Avareza com a ajuda da mãe de Shari, mas quando ela quis entregá-lo ao governo, Barnett a matou. Shari, sem saber a verdade, continuou o trabalho da mãe. Cid se oferece para resolver as coisas de uma vez por todas, mas Barnett o derruba facilmente. No entanto, Shadow aparece e está pronto para lutar. Percebendo que está em desvantagem, Barnett tenta combinar o Olho da Avareza com outra relíquia para recuperar seu poder, mas não funciona. Shadow bloqueia todos os seus ataques com facilidade. Em um movimento final desesperado, Barnett revela que incriminou Shadow Garden por todos os crimes, mas Shadow apenas ignora, dizendo que Shadow Garden não está aqui para proteger o reino. Eles seguem seu próprio caminho. Shadow então derrota Barnett usando a mesma técnica que usou na mãe de Shari. Shari, devastada pela morte do pai, chora incontrolavelmente. Shadow decide que é melhor se ela não souber a verdade e a deixa para lamentar. Após a batalha, Shadow Garden é declarado inimigo do reino, e a academia dá a todos um recesso de verão antecipado por causa dos danos. Com ambos os pais ausentes, Shari diz a Cid que está indo estudar no exterior e começar uma nova vida. Cid pergunta qual é seu novo objetivo, mas ela se recusa a dizer, afirmando que é um segredo. Enquanto se afasta, Shari emite uma estranha vibração sombria, sugerindo que ela não é tão inocente quanto parece. Durante as férias de verão, Cid recebe uma carta de Alpha, convocando-o para a Terra Sagrada de Lindworm. Enquanto isso, Epsilon, uma das 7 sombras, está animada para começar o dia. Ela usa magia de slime para ajustar sua aparência, competindo com Beta sobre quem tem a melhor figura. Depois que o falso Jardim das Sombras é resolvido, Rose corre para a enfermaria chorando. Ela agarra a mão de Cid e, pensando que ele realmente se importa com ela, oferece-lhe seu coração. Mais tarde, ambos são vistos em um trem indo para Lindworm, embora tenham se esbarrado por acaso. Quando chegam, um chaveiro chama a atenção de Cid. Mostra um braço demoníaco perfurado por uma espada, representando o herói Olivier cortando o braço esquerdo de Diablo. Rose explica que eles estão na cidade onde a batalha lendária ocorreu. Ela acrescenta que as ruínas em Lindworm são acreditadas ser onde o braço de Diablo está selado. Enquanto caminham, eles se deparam com um evento de autógrafos de um autor famoso chamado Natsu. Rose, empolgada, corre para conseguir seu livro autografado. Enquanto isso, Cid percebe que os livros são versões plagiadas de histórias de sua vida passada. Perguntando-se se alguém mais reencarnou como ele, Cid entra na fila apenas para ser cumprimentado por Beta, que tem usado suas histórias para ganhar dinheiro. Mais tarde, na catedral, Alpha é vista ao lado do corpo do arcebispo Drake antes de sair quando os cavaleiros chegam. Naquela noite, Cid avista uma figura encapuzada correndo pelos telhados. Ele a persegue e bloqueia seu ataque. Epsilon aparece para dar o golpe final. Ela relata que o executor do culto conseguiu escapar, então eles precisarão passar para o plano B. Como sempre, Cid está pronto para seguir seu próprio caminho, fazendo as coisas do seu jeito. Cid, sentindo-se bem com sua força, decide relaxar nas fontes termais. Perto dali, Alexa está tentando se acalmar. Quando alguém pergunta por que ela está em Lindorm, ela diz que é uma convidada especial para o julgamento da deusa. Quando perguntam a Cid a mesma coisa, ele mente e diz que um amigo o convidou para assistir. Alexa explica que o julgamento da deusa é uma grande batalha onde lutadores enfrentam guerreiros antigos convocados de um lugar chamado Santuário. Ela também menciona como um espadachim chamado Venom convocou o herói lendário Olivier uma vez, mas ainda assim perdeu a luta. Logo, o julgamento começa, liderado pelo arcebispo Jack Nelson. Antes de tudo começar, Nelson não deixou Alexa investigá-lo, dizendo-lhe para se concentrar no ex-arcebispo. Quando o julgamento começa, um grande círculo mágico se forma ao redor da arena, criando uma barreira. O primeiro desafiante, Búterios do reino de Oriana, avança, mas nenhum guerreiro antigo aparece para enfrentá-lo, o que significa que ele não era digno.
À medida que mais lutadores falham em invocar alguém, Cid começa a imaginar como seria legal se ele pulasse e surpreendesse a todos como um lutador misterioso. Mas ele percebe que pessoas aleatórias não têm permissão para competir. O que Cid não sabe é que Rose o inscreveu secretamente para mostrar suas habilidades e impressionar seu pai. Quando Cid descobre, ele decide competir, mas como seu alter ego, Shadow. Quando ele entra na arena, todos ficam chocados quando ele invoca Aurora, a bruxa da calamidade, que é uma das bruxas mais fortes da história. Tanto Cid quanto Aurora sorriem um para o outro antes de a batalha começar. Aurora ataca primeiro, lançando lanças mágicas, mas Cid as desvia facilmente. Em apenas um movimento rápido, Cid a derrota. Embora a luta tenha sido fácil, Cid deseja que pudesse tê-la enfrentado quando ela estava em plena potência. Após vencer, Cid desaparece da arena, deixando todos na plateia confusos. Assim que a barreira cai, um portal estranho aparece na arena. Cid nota outro portal próximo e, sentindo-se curioso, entra nele. Enquanto isso, Nelson cancela o resto do julgamento e ordena que os guardas esvaziem a arena. Ele também tenta fazer com que Alexia e os outros saiam, mas eles se recusam. Os membros do Shadow Garden, liderados por Alpha, são os primeiros a entrar no portal. Epsilon e os outros fingem tomar Gama como refém para fazer Nelson seguir. Rose parece preocupada, mas Alexia sabe que ela está apenas fingindo e permanece calma. Nelson, claramente frustrado, invoca Venom, que imediatamente ataca Epsilon. Felizmente, a magia de Slim de Epsilon a protege, mas o ataque de Venom a embaraça ao revelar um de seus segredos. Com raiva, Epsilon derrota Venom facilmente e arrasta Nelson para o portal com todos os outros seguindo. Dentro do santuário, Alpha os leva a uma estátua de Olivier, que se parece quase exatamente com ela. Nelson explica que esses guerreiros antigos foram amaldiçoados por algo que Cid uma vez chamou de maldição do demônio. À medida que avançam mais no santuário, Alpha abre uma porta que leva a um cemitério cheio dos restos de heróis antigos, incluindo Olivier. Enquanto isso, Cid encontra Aurora novamente. Ela admite que não o convocou, mas diz que gostou da luta deles. Depois de conversarem por um tempo, Aurora explica que o santuário é na verdade uma prisão para as memórias de heróis antigos. Para libertá-la, eles precisam destruir o núcleo mágico que alimenta o santuário. Mas a magia não funciona dentro do santuário porque é absorvida. Cid, sentindo-se confiante como sempre, diz que é ótimo em quebrar coisas e concorda em ajudar. Enquanto exploram as memórias de Olivier, Cid e Aurora descobrem que o culto realizou experimentos horríveis em órfãos. A maioria das crianças não sobreviveu, mas Olivier sobreviveu porque seu corpo era compatível com as células de Diablo. Nelson explica que o culto queria criar um guerreiro forte para lutar contra Diablo, e Olivier era a melhor opção deles. A seita também fez pílulas vermelhas a partir das células de Diablo, que davam poderes especiais às pessoas. Mas Nelson não estava satisfeito só com isso, então ele criou algo mais forte, as esferas de Diablo, que dão às pessoas uma força insana e as tornam imortais. Alexia brinca que as esferas provavelmente causam queda de cabelo, mas Nelson insiste que sua calvície é por causa do estresse. Alpha intervém, explicando que as esferas de Diablo têm dois grandes problemas. As pessoas têm que tomar uma todos os anos, e não há o suficiente delas. É por isso que os Cavaleiros da Távola Redonda têm apenas 12 membros. Ela também revela que Nelson é o 11º membro. Furioso, Nelson começa a se transformar em um monstro. Mas antes que ele possa terminar, Delta avança e o joga na água. As coisas pioram quando Nelson retorna mais forte do que nunca. Ele prende o grupo em diferentes memórias, separando-os. Alpha e Delta se veem lutando contra uma versão demoníaca de Nelson que pode criar clones de si mesmo. Delta rapidamente elimina vários clones, mas percebe que quanto mais perto chegam do núcleo, mais fraca ela se torna, enquanto Nelson continua ficando mais forte. Enquanto isso, Cid e Aurora se encontram em outra memória, desta vez em um campo de batalha cheio de corpos mortos. Eles encontram uma versão mais jovem de Aurora, que está chorando. Aurora tenta apagar essa memória dolorosa. Mas de repente, os cadáveres se levantam e os atacam. Aurora rapidamente percebe que o santuário está os rejeitando. Ao mesmo tempo, o grupo de Epsilon encontra os arquivos do santuário. Eles descobrem documentos sobre o culto e tiram fotos com uma câmera que Omega, o 7º membro do Shadow Garden, criou usando o conhecimento de Cid de sua vida passada. Mesmo com a magia quase esgotada, Cid e Aurora conseguem derrotar os zumbis. Mas mais continuam vindo. Para acabar com a memória, Cid mata a versão mais jovem de Aurora, quebrando a memória e permitindo que eles avancem. Eles finalmente chegam ao núcleo do santuário onde Delta ainda está lutando. Ela já derrotou centenas de clones, mas Nelson continua invocando mais. O núcleo está trancado atrás de uma porta e envolto em correntes. Cid tenta quebrar as correntes com sua espada, mas não funciona. Aurora diz a ele que a espada sagrada próxima é a chave, mas apenas um escolhido ou um descendente do herói pode usá-la. Cid tenta, mas a espada não se move. Enquanto faz uma pausa rápida, Delta continua lutando, recusando-se a parar. Depois de derrubar centenas de clones a mais, a memória colapsa e eles são transportados para outro lugar. Ainda se recusando a desistir, Nelson convoca Olivier para lutar por ele.
Ao mesmo tempo, Epsilon anuncia que a investigação deles está completa. Eles se preparam para partir justamente quando o arcebispo recebe a notícia de que alguém invadiu o centro do santuário. Cid percebe que é o momento perfeito para o herói da história aparecer e pegar a espada lendária. Mas em vez do herói, Nelson chega com sua testa brilhante e reluzindo. Cid logo percebe que Alpha e Olivia parecem gêmeas. Sob o comando de Nelson, Olivia ataca Cid e o domina completamente. Aurora, assistindo à luta unilateral, intervém para parar a batalha. Nelson oferece poupar a vida de Cid se Aurora concordar em ajudar com a pesquisa deles. Aurora pensa sobre isso, insinuando que Cid não tem chance contra Olivia. Claro, Cid não está nada contente com isso e continua provocando Nelson. Irritado, Nelson ordena que Olivia acabe com Cid. Olivia, com uma expressão vazia, faz o que lhe é mandado, enquanto Aurora parece apavorada e Nelson apenas sorri. Mas então Cid surpreende a todos com um sorriso malicioso, seus olhos brilhando. Ele intencionalmente guia a espada de Olivia para longe de seus pontos vitais, então de repente a agarra e morde seu pescoço. Com Olivia fora do caminho, Cid caminha calmamente em direção a Nelson, que tenta puxar outro truque. Ele usa a enorme energia mágica do santuário para invocar um monte de clones de Olivia, mas Cid os elimina todos de uma só vez, destruindo os clones apenas com um olhar. O queixo de Nelson cai de choque quando é revelado que Cid havia inteligentemente comprimido sua magia para evitar que fosse drenada. Cansado dos jogos de Nelson, Cid libera seu feitiço mais poderoso, destruindo o núcleo mágico e eliminando todo o santuário. Quando ele acorda na floresta, Aurora está bem ali com ele. Ela admite que foi ela quem convocou Cid em primeiro lugar. Ela pede desculpas por não ter sido honesta e agradece por ajudá-la a encontrar paz. Antes de desaparecer, ela sugere que Cid pode encontrar a verdadeira ela algum dia. Enquanto isso, Alexia e Rose decidem se unir e criar seu próprio grupo para investigar mais a fundo os mistérios por trás do culto no Jardim das Sombras. Natsumi também se junta a elas para ficar de olho no que estão fazendo. Mais tarde, Alpha e Epsilon discutem o que encontraram no arquivo do santuário. Descobriram que a verdadeira identidade de Aurora é o demônio Diablos. Epsilon sugere contar a Shadow, mas Alpha revela que Shadow já sabia. Enquanto isso, Alexia conta a sua irmã Iris sobre a conexão do culto com os arcebispos anterior e atual. Iris acredita que há uma organização maior por trás de tudo e decide investigar a Igreja dos Ensinamentos Divinos. Ela também diz a Alexia que vai participar do Festival Bushin, um torneio internacional de esgrima, para ganhar apoio público e fazer com que o pai delas a ouça. Conforme o Festival Bushin se aproxima, Rose é vista treinando intensamente, mas algo parece errado. Ela revela uma estranha marca demoníaca em seu peito. Finalmente, o dia do festival chega e os lutadores mais fortes de todo o mundo se reúnem na capital real. Como de costume, Cid tem um plano. Ele vai fingir ser fraco, deixar a multidão rir dele e depois surpreender a todos com uma grande reviravolta. Para ajudar em seu disfarce, Cid pede ajuda à Gama. Ela usa magia de slime para mudar o rosto dele e lhe dá uma nova história de fundo. Cid se torna Mundane Man, um cavaleiro negro fraco que foi deserdado pela família. Com sua nova aparência, Cid assume completamente o papel, mudando sua postura e comportamento para se adequar ao personagem. Como Mundane Man, Cid esbarra em Anarose, uma das desafiantes do julgamento da deusa. Ela diz a ele que parece fraco demais para competir e que provavelmente deveria desistir. Mundane, mantendo-se no personagem, diz para ela não julgá-lo pela aparência. Então, um cara chamado Quinton aparece e diz a Mundane para desistir antes de se envergonhar. Mundane, claramente irritado, diz que é mais forte que Quinton. Insultado, Quinton começa a espancá-lo. Cid, mantendo seu plano, deita no chão fingindo estar indefeso. Felizmente, Anarosa intervém e para Quinton pedindo desculpas a Mundane por não ter ajudado antes. Mais tarde naquela noite, Cid encontra Rose, que compartilha algumas más notícias. O pai dela escolheu um homem para ela se casar, um nobre de alta patente chamado Pervy Esha. Mas as coisas estão piores do que isso. A família dela também está pressionando-a a desistir de sua posição como Cavaleira Negra. Cid tenta confortá-la, dizendo que sempre acreditará nela, o que a ajuda a se sentir um pouco melhor. No dia seguinte, Skell arrasta Cid para assistir às partidas preliminares do torneio. Skell está coletando dados para ajudá-lo com apostas enquanto continua divagando sobre sua estratégia. Gold, um cavaleiro com um recorde invicto, dá dicas sobre como prever o vencedor de uma luta. Cid fica entediado e sai assim que a próxima luta é anunciada, Gonzalez contra Mundane. No momento em que Mundane entra no ringue, Gold diz com confiança que Gonzalez vencerá em menos de 1 segundo. Skell, impressionado pela habilidade de Gold em avaliar guerreiros, fica chocado quando Mundane é declarado o vencedor. A multidão fica irritada, exigindo seu dinheiro de volta. Tentando salvar a reputação, Gold afirma que Gonzalez apenas tropeçou e que era isso que ele havia previsto. Anarosse, que anteriormente não pensava muito de Mundane, muda de opinião após ver seus 2 socos poderosos que derrubaram Gonzalez.
Com Gold prestes a enfrentar Mundane em seguida, Skell pede dinheiro a Cid para apostar em Gold, mas Cid recusa, tentando salvar seu amigo de perder dinheiro. No dia seguinte, Skell corre para contar a Cid que Rose esfaqueou seu noivo, Perv, e fugiu. Beta e Alexia, que estão trabalhando juntas, concordam em investigar a situação. O que Alexia não sabe é que Beta já está investigando por conta própria e descobriu onde Rose está se escondendo. Mais tarde naquele dia, Cid encontra Beatrix, uma mulher elfa que está procurando sua sobrinha. Ela diz que sua sobrinha é uma garota bonita que se parece com ela, o que faz Cid lembrar de Alpha, embora ele não comente sobre isso. De repente, Beatrix puxa sua espada e Cid finge estar assustado, cambaleando para trás e caindo. Beatrix ri e pede desculpas, provocando Cid ao dizer que pensou que ele parecia mais forte. No torneio, Quinton se aproxima de Ana Rose e pergunta o que ela acha de Mundane. Quinton viu a vitória rápida de Mundane e agora está curioso sobre sua força. Depois de inicialmente subestimá-lo, tanto Ana Rose quanto Quinton estão agora animados para ver a próxima luta de Mundane contra Gold. Gold entra no ringue, pronto para lutar contra Mundane. Mundane, sem estar no clima, casualmente estala o pescoço e desvia dos ataques de Gold com facilidade. Estranhamente, Gold sente como se tivesse sido atingido no estômago, embora Mundane não tenha feito nenhum movimento. Frustrado, Gold usa sua técnica secreta de espada, mas Mundane espirra, atrapalhando completamente o movimento. Assim, Gold perde pela primeira vez, para o choque do público. Enquanto isso, Iris se encontra com Puff para lhe dar o plano de segurança para o evento principal do Festival Bushin. Ela oferece seus cavaleiros para ajudar com a segurança, mas Puff recusa. Iris percebe que Puff parece muito mais saudável do que foi relatado, mas ele desconsidera, dizendo que pode lidar com tudo sozinho, assim como quando ela salvou Alexia. Iris fica ainda mais desconfiada dele. No torneio, Mundane derrota Quinton rapidamente e garante seu lugar no evento principal. Ana Rose, que agora é sua próxima oponente, tenta intimidá-lo, mas Mundane apenas sorri e remove uma peça pesada de armadura, que cai no chão com um estrondo alto, rachando o piso. Enquanto isso, Rose é mostrada correndo por túneis, tentando escapar dos cavaleiros que a estão perseguindo. Mais tarde naquela noite, Cid ouve um piano tocando e se lembra de sua infância. Embora tenha sido forçado a tocar, ele sempre gostou de uma peça em particular, Sonata ao Luar. Reconhecendo a música, Cid segue o som, pensando que pode encontrar alguém de sua vida anterior. Ele encontra Epsilon tocando piano com Gama e Beta por perto. Epsilon se gaba de como está conectada com pessoas importantes e até ganhou prêmios por sua música, embora Cid saiba que ela está apenas plagiando música do mundo dele. Ele não sabe como se sentir em relação a isso. Enquanto Beta tenta distrair Alexia de encontrar Rose, Alexia descobre que Rose está escondida nos túneis subterrâneos. Enquanto isso, Rose, sentada sozinha, reflete sobre como seu pai parecia estranho quando anunciou seu noivado. Os cavaleiros também estavam agindo de forma estranha, com sorrisos assustadores. Rose percebe que Perv, um membro do culto, havia lavado o cérebro de todos. Ela pensa em se entregar para parar uma guerra entre Midgar e Oriana e salvar seu pai. Enquanto se pergunta se Cid ainda acredita nela, seu corpo começa a mostrar sinais de possessão. Nesse momento, ela ouve novamente a Sonata ao Luar e a segue, eventualmente encontrando Shadow tocando piano. Após terminar a música, Shadow pergunta a Rose o que ela realmente deseja. Rose diz que quer proteger as pessoas de quem ela gosta. Vendo sua determinação, Shadow concede a ela uma magia poderosa e a liberta da possessão. Depois de dar alguns conselhos, Shadow desaparece quando os membros do culto chegam. Rose, usando seu novo poder, derrota todos facilmente com um único golpe. Sentindo a onda de energia mágica, Alexia e Beta a rastreiam até Rose. Alexia a bombardeia com perguntas, mas Rose se recusa a responder, não querendo envolver sua amiga em seus problemas. Frustrada, Alexia decide lutar com ela para obter a verdade. Depois de derrotar Alexia, Rose a leva até Beta e declara que está pronta para parar de se esconder e começar a lutar pelo que acredita. Mais tarde, Claire, que esteve irritada com Cid o dia todo, finalmente se acalma e entrega a ele um ingresso para o torneio principal. Ela substituiu Rose no evento. Quando Cid chega ao local, percebe que o ingresso é para a área VIP. Ele se encontra sentado ao lado de Iris, que lhe diz que planeja recrutar Claire para sua ordem pessoal assim que ela se formar. Iris também pede desculpas pelos problemas causados por Alexia e seu ex-noivo, Zenon. Enquanto assistem ao torneio, Iris menciona que sua competidora favorita é Anne Rose, embora não planeje perder para ninguém. Cid pergunta se Mundane chamou a atenção dela, mas os estudantes ao redor deles o descartam como sortudo. Cid está empolgado porque tudo está indo conforme o plano para aumentar a reputação de Mundane. Iris então fala sobre Beatrix, a primeira campeã do Festival Bushin e uma mestre espadachim elfa. Cid fica surpreso com a fama de Beatrix. Sentindo uma presença forte por perto, Cid se desculpa e encontra Beatrix novamente. Ela continua perguntando sobre sua sobrinha, mas Cid permanece em silêncio. De volta à sessão VIP, Perv ocupa o assento de Cid e informa a Iris que o rei está com a saúde debilitada, mas comparecerá ao evento amanhã.
Iris diz a ele que seu pai, Klaus, também estará presente. A próxima luta começa e Anne Rose entra no ringue, exibindo suas habilidades impressionantes. Perry está interessado nela e planeja convidá-la para servir seu reino. Quando Iris é perguntada sobre Mundane, ela admite que ainda não o viu lutar. A luta começa e Anne Rose avança contra Mundane com movimentos rápidos e agressivos. Mas Mundane é muito rápido, desviando de todos os seus ataques facilmente. Ela tenta finalizá-lo com um golpe poderoso, mas Mundane desvia novamente e ataca primeiro, pegando-a de surpresa. Percebendo que não pode vencer atacando, Anne Rose tenta focar na defesa, mas não adianta. Mundane a derrota e derruba mais uma favorita. Após sua vitória, Mundane está prestes a enfrentar Iris. Perry, preocupado com Mundane arruinando seus planos, pergunta a Iris se ela se sente confiante em vencer. Iris admite que a esgrima de Mundane é bonita, mas ela acredita que está em um nível completamente diferente. Nervoso, Perry ordena que seus homens investiguem Mundane. Na área VIP, Iris impede os guardas de manterem Beatrix fora, anunciando que ela é sua convidada. As pessoas ao redor percebem que Beatrix é a lendária mestre espadachim élfica e se reúnem ao seu redor, mas nenhum deles sabe nada sobre sua sobrinha desaparecida. Enquanto isso, no castelo, Perry força o rei a beber uma poção que o faz obedecer a todas as ordens. Perry planeja usar o rei para iniciar uma guerra com Midgar, esperando tomar o poder para si mesmo. No dia seguinte, Iris enfrenta Mundane no ringue. Ela está determinada a derrotá-lo com um único golpe, mas assim que se prepara, de repente tem uma visão aterrorizante de sua própria morte, o que a desequilibra. Ela tenta se livrar disso, mas outra ilusão a domina com medo. A multidão fica irritada enquanto ela hesita, e Iris, desesperada, libera toda a sua força e avança contra Mundane. Mas para seu choque, ela percebe que ele nem sequer sacou a espada. Mundane a desarma em velocidade relâmpago e vence a luta. Após a derrota esmagadora de Iris, Perry não consegue acreditar. Sua atenção se volta para Rose, que acaba de retornar. Rose pede desculpas ao pai pelo que aconteceu e se prepara para fazer algo drástico. Apesar das ordens de Perry, o rei a perdoa. Rose salta em direção a Perry, usando seu pai como escudo, mas ela não recua. Ela liberta seu pai do controle de Perry de uma maneira surpreendente. Quando Perry ordena que seus homens a parem, Mundane, agora revelando-se como Shadow, intervém e derruba os membros do culto. Ao ver Shadow, Rose estraga o momento chamando-o de matador de rufiões estiloso. Ela se lembra dele como aquele que a salvou de bandidos no passado e desde então sonha em se tornar uma grande esgrimista. Shadow lembra Rose de sua missão, e ela rapidamente foge do local. Enquanto isso, Beatrix ataca Shadow, ansiosa por um desafio, e Perry usa a distração para escapar. Iris, ao ver Shadow novamente, grita seu nome com raiva. Enquanto Beatrix luta para acertá-lo, Iris se junta à luta com uma arma poderosa. Mas mesmo juntas, elas não conseguem acompanhar a velocidade de Shadow. A cidade inteira se torna seu campo de batalha enquanto a luta continua. Eventualmente, Alpha oferece a Rose um lugar no Jardim Shadow, que Rose aceita. Quando Shadow derrota Iris e Beatrix, ele decide partir, mas elas se recusam a desistir. Iris o avisa que agora ele é inimigo de todo o reino, sem ter para onde fugir. Shadow ri e diz a ela que nunca planejou fugir, ele ativa um feitiço poderoso, assustando todos, mas então desaparece no ar sem liberar a magia. Iris, frustrada, solta um grito. Mais tarde, o reino publica notícias de como Iris e Beatrix afastaram Shadow, enquanto Cherie, que parece inocente, secretamente jura se vingar dele. Beatrix deixa a cidade sem encontrar sua sobrinha. As mulheres do Jardim das Sombras voltam às suas rotinas, e Cid volta a ser um estudante comum. Na base do Jardim das Sombras, Rose é apresentada a Lambda, a instrutora de treinamento, que rasga as roupas de Rose e lhe dá o novo nome 666, marcando sua transformação de princesa para soldado. A nova temporada da série começa com o grupo Shadow se reunindo. O trabalho deles é derrubar organizações malignas, e eles estão discutindo como os vilões de antes, como Diablo e Warner, de repente pararam todas as suas atividades. Isso parece uma boa notícia porque agora o grupo Shadow pode se concentrar em corrigir a corrupção em sua própria cidade. Mas então as garotas da equipe de Cid levantam um novo problema. Cid fica surpreso, pensando que está tudo bem, mas as garotas contam a ele sobre dinheiro suspeito desaparecendo da cidade. Elas não sabem para onde está indo, mas acreditam que está sendo usado para algo ruim. Isso não é apenas um palpite, a evidência é uma lua vermelha aparecendo, o que assusta as garotas. Elas dizem a Cid que precisam lidar com isso, mas ele acha que elas estão exagerando. Para ele, é apenas uma lua vermelha, nada com que se preocupar. Na cidade sem lei, 2 lutadores durões chegam, determinados a encontrar e matar a Rainha de Sangue. Eles procuram seu castelo e, uma vez que o localizam, planejam entrar e derrubá-la. Mas antes de se aproximarem demais, um guarda com o rosto oculto fala com eles. Ele lhes diz que apenas convidados, servos ou lutadores podem entrar e que terão que derrotá-lo para passar. Este guarda não é qualquer um. Ele é o Demônio Branco, um lutador que perdeu um braço em uma batalha anterior, mas agora derruba lutadores arrogantes sem qualquer dificuldade.
Quando os dois se aproximam, ele os mata com facilidade. No dia seguinte, Sid e sua irmã Claire chegam à cidade sem lei, mantendo as coisas discretas. Sid, que sempre trabalha em segredo, é visto por muitos como fraco, especialmente desde que deixou sua irmã Claire derrotá-lo antes. Agora Claire está constantemente preocupada com ele, pensando que ele é um fracasso. Ela o traz para a cidade e o aconselha a pensar sobre seu futuro e qual carreira ele quer seguir. Enquanto caminham, encontram um vendedor ambulante gritando sobre a venda de lutadores. Ele elogia Claire, mas ela não está interessada e continua andando. Sentindo-se entediado, Sid decide explorar as ruas sozinho, na esperança de ver sinais do impacto da lua vermelha nas pessoas. Ele para comer algo. Então ele ouve um barulho estranho e encontra um grupo de pessoas espancando um ghoul, um assistente de vampiro que está prestes a se tornar um vampiro completo. As pessoas continuam batendo no ghoul, que é incapaz de revidar. Até que de repente, a lua vermelha aparece no céu. A lua ativa toda a energia mágica na cidade, permitindo que o ghoul se levante. Ele morde as pessoas que o atacam, transformando-as em ghouls também. Enquanto os ghouls recém-transformados se movem em direção a Sid, ele se pergunta quando começar a lutar, mas antes que ele possa agir, uma mulher salta, pensando que Sid é fraco demais para lidar com eles. Ela luta contra os ghouls e revela que é uma caçadora de vampiros. Ela salvou Sid, mas diz para ele sair do caminho porque a lua vermelha significa que o perigo está chegando. Sid, agora totalmente em seu papel como Shadow, veste seu traje de super-herói e sai para proteger a cidade dos vampiros. No caminho, ele salva uma mulher chamada Marie, que fica chocada por alguém ter vindo resgatá-la e decide deixar a cidade. Enquanto isso, Claire está chorando, acreditando que seu irmão está morto, culpando-se por tê-lo trazido para a cidade. Mas a caçadora de vampiros chamada Marie diz a Claire que Sid está vivo. Ela viu um garoto que correspondia à descrição dele entrar na Torre Carmesim, um lugar onde a Rainha de Sangue deve ser revivida usando o sangue de um jovem. Sid pode ser o sacrifício. Claire, sem saber da verdadeira força de Sid, acredita em Marie e decide se unir a ela para invadir a torre e salvar seu irmão, sem perceber que Sid já está lá dentro libertando pessoas. A cidade sem lei tem 3 torres principais, cada uma controlada por diferentes facções. A Torre Carmesim guarda o corpo da Rainha de Sangue e depende do caos da Lua Vermelha para revivê-la. A Torre Branca é governada por Yuki, uma poderosa raposa de 9 caudas, enquanto a Torre Negra é liderada por Juggernaut. Tanto Yuki quanto Juggernaut querem parar o plano da Torre Carmesim. A notícia chega ao governante da Torre Carmesim de que o plano deles está falhando porque alguém está eliminando todos os ghouls. Esse alguém é Sid, que ninguém consegue derrotar. Sid finalmente enfrenta os ghouls na frente de Juggernaut e Yuki, chocando-os. Quando eles perguntam quem ele é, ele revela seu nome, Shadow. Juggernaut e Yuki já conhecem Shadow por causa de suas batalhas anteriores com comerciantes e sacerdotes corruptos, então decidem deixá-lo em paz. No entanto, o Demônio Branco, ainda leal à proteção da Torre Carmesim, avança contra Sid, pensando que pode derrotá-lo. Mas ele rapidamente percebe que cometeu um erro. Sid facilmente corta o outro braço dele, parte-o ao meio e o mata. Enquanto isso, Claire e Mary continuam pela Torre Carmesim, determinadas a salvar Sid. Ao mesmo tempo, o esquadrão Shadow Garden, liderado por Beta, também está na torre, procurando livros que possam ajudá-los a curar o vampirismo. Beta, que documenta as aventuras de Sid, reconhece Claire e sugere que evitem lutar entre si. Ambos os grupos concordam em focar em suas próprias missões. À medida que avançam, Claire começa a duvidar de Mary, perguntando-se como ela viveu por tanto tempo e por que parece hesitante em matar vampiros. Mary evita as perguntas, dizendo que todos têm segredos. Eventualmente, eles encontram Juggernaut, que está massacrando todos por perto. Eles tentam se esconder, mas Juggernaut o sente e ataca. Mary tenta lutar contra ele, mas é derrubada, e Claire, sem força suficiente para ajudar, também é atingida. Desesperada, Mary toma sangue de Claire e vai enfrentar Juggernaut novamente. Assim que ela está prestes a ser morta, Shadow chega e joga Juggernaut da torre. Ele diz às duas garotas que é muito perigoso e que elas devem se esconder. Após a luta, Mary revela sua verdadeira identidade e história para Claire. Há mais de 1000 anos, vampiros dominavam os humanos, matando-os facilmente por seu sangue. Mas à medida que os humanos se tornaram mais habilidosos, aprenderam a se defender e começaram a revidar. Elizabeth, a Rainha de Sangue, percebeu que a matança sem fim tinha que parar e convenceu os vampiros a parar de beber sangue humano. Ela construiu uma cidade onde vampiros e humanos poderiam viver pacificamente. Mas a própria Elizabeth lutava contra sua sede de sangue. Na noite da lua vermelha, seu servo Crimson deu-lhe uma única gota de sangue, o que a fez perder o controle. Ela passou a noite matando humanos e no dia seguinte, cheia de arrependimento, tirou a própria vida, pedindo a Mary que protegesse seu corpo. Mas Crimson e seus seguidores levaram o corpo, e Mary tem tentado recuperá-lo desde então. Claire, sentindo-se amaldiçoada e preocupada que possa se transformar em um monstro em breve, concorda em ajudar Mary a recuperar o corpo de Elizabeth.
Eles também planejam salvar Sid, que Claire ainda acredita estar preso na torre. Enquanto isso, Sid está no cofre de Elizabeth, procurando algo útil. Ele não encontra nada de interesse, exceto por algum ouro, que decide levar. Ao mesmo tempo, Crimson está tentando reviver Elizabeth, colocando seu coração em um corpo morto. Assim que o ritual está prestes a ser concluído, Sid aparece, destrói a área e arruína o plano de Crimson. Pensando que sua missão está completa, ele pega mais ouro e se prepara para partir, sem perceber que Elizabeth foi revivida na forma de um monstro gigante. Elizabeth, agora totalmente desperta, ataca Claire, esfaqueando-a e bebendo seu sangue. Mary implora para Elizabeth parar, mas Elizabeth a ignora. A equipe da Shadow Garden chega e consegue levar Claire para um lugar seguro, mas Elizabeth continua a dominá-los. Juggernaut, passando por ali, tenta lutar contra ela, mas ela o derrota facilmente, quebrando sua perna e jogando-o de lado. Elizabeth continua se alimentando do sangue de suas vítimas, ficando mais forte e curando suas feridas rapidamente. Beta ordena que um dos membros da equipe tire Claire de lá, pois ela é a irmã do líder deles e deve ser salva. Claire acorda em um hospital, onde uma médica chamada Aurora lhe diz que ela não está amaldiçoada, como pensava. Alguém a curou há muito tempo, embora Aurora não mencione que foi Shadow. Aurora explica que Claire agora tem 2 tipos de sangue dentro dela, e se ela conseguir aprender a controlá-los, se tornará incrivelmente forte. De volta à torre, Elizabeth continua seu ataque, mas Shadow chega bem a tempo. Ele é o primeiro guerreiro que pode enfrentá-la. As garotas do Jardim das Sombras finalmente percebem que Shadow as esteve protegendo o tempo todo. Após uma batalha feroz, Shadow voa para o céu com Elizabeth, dizendo a ela que está doente e deve ser detida. Ele a destrói de uma vez por todas, transformando todos os vampiros de volta em humanos normais. A lua vermelha também retorna à sua cor habitual. Mais tarde, Sid é visto comendo na rua, pensando que tudo o que aconteceu foi normal. Ele está mais preocupado com Claire e o sangue misto dentro dela, sem saber se isso a ajudará ou prejudicará. Enquanto ele e Claire embarcam em um trem para deixar a cidade sem lei, Sid continua preocupado com ela. Quando Claire pergunta se ele conhece Shadow, Sid diz que não, apenas que se lembra de Shadow ter incendiado a escola deles no ano passado. Claire, agora com novos poderes na mão esquerda, diz a Sid para não se preocupar, e ele a tranquiliza dizendo que ambos estão bem. A mente de Sid volta ao ouro que ele pegou, 500 moedas. Ele diz a si mesmo que se algum dia precisar de dinheiro novamente, ele voltará à cidade sem lei e roubará da Torre Branca e da Torre Negra, já que ambas ainda estão de pé. Após retornar à cidade, os membros do Shadow Garden ficaram surpresos ao ver alguém na estação de trem tentando roubar mercadorias comerciais. Quando questionaram o homem, ele revelou que trabalhava para Garder, um nome que eles não esperavam. Garder era conhecido como uma figura respeitável, alguém que não estava envolvido em atividades criminosas. Essa revelação confundiu os membros. No entanto, apesar de sua confusão, o homem ainda estava determinado a roubar, então os membros rapidamente o mataram para evitar perder tempo com discussões inúteis. Eles perceberam que isso não seria o fim. A notícia se espalharia, e logo outras organizações provavelmente viriam buscar vingança. Isso significava que a cidade estava à beira de um conflito sério que poderia levar à guerra. Enquanto isso, Sid estava passando tempo com seus amigos. Eles mostraram orgulhosamente suas roupas novas, pensando que tinham comprado itens de marca genuína. No entanto, a felicidade deles durou pouco quando descobriram que todas as roupas eram falsas. O choque foi inegável, e Sid começou a suspeitar que uma organização maior estava por trás disso. Eles provavelmente estavam produzindo esses produtos falsificados e ganhando muito dinheiro enganando as pessoas a comprarem itens falsos. Percebendo que isso não era um problema pequeno, Sid decidiu que sua nova missão seria descobrir quem era o responsável. Como não tinha mais nada para fazer, Sid vestiu sua roupa de sombra e pegou o trem para investigar até onde esse problema tinha se espalhado. No trem, Sid encontrou uma mulher que lhe deu algumas informações valiosas. Ela explicou que agora havia 2 grandes empresas controlando todo o mercado na capital, a Garda Company e a Mitsugoshi Company. Ambas as empresas estavam produzindo mercadorias questionáveis, algumas genuínas e outras falsas. Mas, de qualquer forma, estavam obtendo lucros massivos. Para se protegerem de qualquer um que pudesse desafiá-las, ambas as empresas contrataram um cavaleiro poderoso chamado Jetan. Jetan era extremamente forte, e ninguém jamais conseguiu derrotá-lo. Ele ajudou Garder a manter o controle sobre seus negócios obscuros. Ao chegar ao seu destino, Sid caminhou pelo mercado e viu o caos em primeira mão. Havia um número anormal de pessoas aglomeradas em torno dos produtos de Garder e Mitsugoshi, comprando-os sem pensar 2 vezes. No entanto, Sid rapidamente percebeu que o problema não era apenas sobre produtos falsificados. Ele percebeu que dinheiro falso também estava sendo circulado. O comércio acelerado de toda a cidade facilitava que as pessoas aceitassem o dinheiro falso sem nem perceber. Isso levou Sid a decidir que precisava investigar não apenas os produtos falsificados, mas também quem era responsável por inundar o mercado com dinheiro falso. No entanto, Sid tinha seus próprios problemas financeiros para resolver. Ele frequentemente se via tendo que roubar apenas para sobreviver. Então, desta vez, ele decidiu se juntar à operação de falsificação.
Usando o pseudônimo John Smith, ele começou a trabalhar com a mulher que conheceu no trem, garantindo que ela não falasse sobre seus planos. Uma vez satisfeito, Sid entrou no negócio de falsificação de dinheiro. Como sabia que precisaria de ajuda para essa missão, Sid recrutou Delta, uma das membros mais poderosas do Shadow Garden. No entanto, Delta tinha uma veia violenta. Sempre que entrava em uma luta, ela não parava até ter desmembrado completamente seus inimigos. O comportamento sanguinário de Delta não passava despercebido. Logo, as mortes daqueles envolvidos na operação de falsificação começaram a se espalhar, causando pânico entre as organizações comerciais. Notícias. Alcançou Jetan, que estava furioso. Não gostando da situação, ele enviou um grupo de seus cavaleiros mais fortes para acabar com o caos e lidar com quem estava por trás dos ataques. Delta, que ainda estava em sua fúria, continuou a matar qualquer um que cruzasse seu caminho. Durante uma batalha, um homem implorou por sua vida, alegando ser seu irmão. Delta se aproximou dele e confirmou que ele era de fato seu irmão mais velho, agora trabalhando com Jetan. Apesar da revelação, Delta o matou friamente de qualquer forma, dizendo a Sid para não se preocupar. Ela explicou que tinha mais de 1000 irmãos e irmãs, então perder um não importava muito para ela. Depois disso, Delta continuou incomodando Sid, pedindo-lhe para voltar com ela para sua tribo e desafiar seu pai. Ela explicou que se ele vencesse, poderia se tornar o líder da tribo. Mas Sid não estava interessado na política tribal. Ele estava focado em descobrir quem estava por trás da operação de falsificação e acabar com isso. Logo, Getan soube sobre as mortes de 2 de seus soldados e que dinheiro havia sido roubado de um de seus esconderijos. Essa notícia assustou Garder, que sugeriu que parassem todas as operações até descobrirem quem estava por trás desses ataques. Mas Getan recusou, dizendo a Garter que seu trabalho era apenas ouvir e seguir ordens. Getan acreditava que as pessoas por trás dos ataques eram da Mitsugoshi, e decidiu enviar lutadores ainda mais poderosos para eliminá-los. Dessa vez, ele pretendia destruir completamente a sede da empresa. Luna, que trabalhava para a Mitsugoshi, soube do plano de Getan e decidiu lidar com isso pessoalmente. Ela enfrentou um dos guerreiros mais fortes de Getan, Yotsuba, em uma batalha intensa. Luna rapidamente entendeu o estilo de luta de seu oponente e o usou contra ele, pegando-o de surpresa. Assim que ele tentou escapar, ela lançou sua espada, matando-o instantaneamente. Seu corpo caiu no chão, sem vida. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pela cidade sobre corpos sendo encontrados perto da sede da Mitsugoshi. Isso causou confusão entre a polícia, porque o prédio deveria ser um centro comercial, não um lugar onde pessoas estavam sendo mortas. O mistério se aprofundou, e o público começou a fazer perguntas. Enquanto tudo isso acontecia, Sid estava ajudando Alexia com seu treinamento. Ele deu a ela alguns novos exercícios para prepará-la para o próximo possível ataque dos homens de Getan. Com o tempo, Alexia melhorou e agradeceu a Sid por ajudá-la. Mas Sid, como de costume, estava mais interessado em sua comida e não se envolveu muito com ela. Enquanto isso, Sid, em sua persona de John Smith, encontrou-se novamente com a mulher por trás da operação de falsificação. Ela lhe disse que havia encontrado uma grande instalação onde poderiam começar a imprimir mais dinheiro falso e inundar o mercado com ele, o que prejudicaria gravemente os negócios de Garter. Ela também revelou sua história trágica. Getan tinha matado toda a sua família, seu pai, mãe e irmãos. Ao ouvir isso, John Smith a tranquilizou, dizendo que o plano deles estava funcionando perfeitamente e que o dinheiro falso já estava circulando sem que ninguém percebesse. Tanto Garter quanto Mitsugoshi logo perceberam que o dinheiro falso estava se espalhando rapidamente. As pessoas estavam começando a ficar cautelosas, sem saber se o dinheiro que tinham era real ou falso. Getan, que originalmente planejava destruir a economia inundando o mercado com dinheiro falso, ficou chocado ao descobrir que os bancos de sua própria empresa agora estavam cheios de notas falsificadas. Seu plano havia saído pela culatra, e ele estava perdendo dinheiro como todos os outros. Os membros do Shadow Garden, sem saber que John Smith era na verdade Sid, decidiram atacar um trem que transportava mercadorias e dinheiro falsificados. Mas quando embarcaram no trem, John Smith apareceu e os derrotou sem esforço, jogando-os para fora do trem. Uma das membros do Shadow Garden percebeu o quão forte John Smith era e começou a suspeitar de algo, embora não conseguisse descobrir quem ele era. À medida que o dinheiro falso continuava a se espalhar, começou a falir negócios por toda a cidade. As pessoas estavam ficando mais preocupadas e a atividade econômica desacelerou. Delta, que havia sido enviada para parar John Smith, tentou derrubá-lo, mas falhou. Percebendo que ele era Shadow, Delta exigiu respostas. Sid finalmente admitiu a verdade, pediu para ela guardar seu segredo e prometeu dar-lhe uma nova missão. Sem ter ideias concretas, Sid rapidamente pensou em uma maneira de tirá-la do seu caminho. Ele disse a ela para caçar Juggernaut, o governante da Torre Negra, uma missão quase impossível. Isso era apenas uma desculpa para manter Delta ocupada. Ao mesmo tempo, Luna assumiu erroneamente que Delta havia sido morta e começou a procurá-la. Enquanto isso, o dinheiro falso causou caos na cidade, levando várias empresas à falência. Os bancos começaram a fechar, incapazes de lidar com a enxurrada de notas falsas.
A situação piorou quando dois homens de uma seita poderosa visitaram Getten e Garter para informá-los de que estavam perdendo o controle. Irritado com a arrogância deles, Getten matou os dois homens e ordenou que Garter montasse postos de controle por toda a capital, mesmo que isso significasse irritar a família real. Garter hesitou inicialmente, mas concordou após ver a resposta implacável de Getten. Um dos membros do Jardim das Sombras então se encontrou com Sid para informá-lo da situação. Ela disse a ele que uma grande quantidade de dinheiro falso havia sido injetada na economia e que a família real provavelmente interviria em breve. Ela também mencionou que Delta havia desaparecido após sua missão para lutar contra John Smith, e presumiu-se que ela estava morta. Mas Sid a tranquilizou dizendo que Delta estava viva e em uma missão distante. Alpha, agora desconfiada, confrontou John Smith no trem e rapidamente percebeu que ele era na verdade Shadow. Ela exigiu respostas sobre o dinheiro falso, mas Sid a dispensou, dizendo que tudo faria sentido com o tempo antes de jogá-la para fora do trem para evitar mais atrasos. Quando a missão chegou ao fim e o dinheiro falso encheu a cidade, a mulher por trás do esquema compartilhou toda a sua história com Sid. Ela viera de uma pequena aldeia onde sua tribo se aliou a outra tribo para ganhar força. Para solidificar a aliança, ela se casou com o príncipe da outra tribo, que não era outro senão Getten. No início, a vida era boa, mas quando Getten se juntou à seita, ele começou a cumprir suas ordens, até mesmo matando aqueles que se recusavam a seguir as crenças da seita. Quando ela se opôs a ele a espancou quase até a morte e a deixou para morrer. Agora ela buscava vingança falindo Garter e Getten, querendo tirar tudo deles. Logo depois, grandes multidões de cidadãos se reuniram em frente aos bancos, preocupados e com medo. Os bancos, sobrecarregados pela quantidade de dinheiro falso em circulação, anunciaram que não poderiam mais liberar saldos. De volta ao Shadow Garden, as garotas estão sentadas preocupadas com o desaparecimento repentino de Sid. Ele não disse nada antes de partir, e agora elas estão presas lidando com a crescente crise financeira na cidade. Bancos estão fechando, negócios estão encerrando, e até mesmo pessoas com dinheiro estão achando-o sem valor por causa do colapso da moeda. As garotas fazem um brainstorm de maneiras para resolver o problema. Uma delas sugere mostrar ao público algumas moedas de ouro, mesmo que sejam falsas, para tranquilizá-los de que os bancos têm reservas. Mas rapidamente percebem que isso não resolverá o problema. A situação é muito maior, e elas suspeitam que Shadow está por trás do colapso da moeda. Eles acreditam que ele está fazendo isso de propósito para executar um plano secreto. Sentindo-se culpadas e acreditando que o decepcionaram, elas começam a chorar, percebendo que não foram tão eficazes quanto ele queria. Por isso, ele se afastou delas. De repente, uma das garotas entra com notícias importantes. Getten é o cérebro por trás de toda a operação para a seita Diablo. Ele havia planejado desde o início falir Mitsugoshi, inundando o mercado com dinheiro falso. As garotas agora entendem que as ações de Shadow faziam parte de um plano brilhante para salvar Mitsugoshi e derrotar Getten. Shadow fechou os bancos para evitar que o dinheiro falso sobrecarregasse a economia da cidade. Se ele não tivesse intervindo, a situação teria sido incontrolável. Uma das garotas do Jardim das Sombras decodifica uma mensagem de Shadow, que revela que ele ainda quer trabalhar com elas, mas teve que se distanciar temporariamente porque havia muitas suspeitas em torno do grupo delas. Shadow usou o tempo afastado para reunir ouro verdadeiro suficiente para cobrir todo o dinheiro falso. Como resultado, foi a seita Diablo, e não Mitsugoshi, que acabou perdendo tudo. As garotas também percebem que Delta está desaparecida há um tempo. Nesse momento, Delta retorna, revelando que estava ajudando Shadow a imprimir o dinheiro falso. Enquanto isso, Sid, como Shadow, rastreia Getten, tendo descoberto que ele era o mentor por trás de tudo. Yukihime, a governante da Torre Branca, confronta Getten, lembrando-o de que, embora ele tenha salvado sua cidade uma vez, há um lado maligno nele que precisa ser controlado. Enfurecido, Getten ataca Yukihime, dizendo que deveria tê-la matado quando teve a chance. Justo quando Getten está prestes a atacar, Shadow chega e o impede. Shadow luta ferozmente com Getten, exigindo que ele revele a verdade. Getten finalmente admite que uma vez quis proteger a cidade e teve uma amante, Yukihime, mas foi corrompido pela seita Diablo. Quando Getten se aproxima da morte, ele pede a Shadow para cuidar de Yukihime. Shadow promete protegê-la, e com isso, Getten morre. As autoridades então prendem o gerente do banco por adulterar os saldos dos clientes e fazer as pessoas acreditarem que havia mais dinheiro do que realmente havia. A crise financeira expôs suas mentiras, e o banco é revelado por não ter reservas. Mais tarde, Yukihime é vista conversando com dois de seus guardas sobre suas experiências com Shadow. Ela recebe uma carta de Alpha. A carta, escrita por Getten antes de morrer, revela que a seita Diablo foi responsável por sua queda. Após ler a carta, Yukihime decide se juntar ao Jardim das Sombras em sua luta contra a seita Diablo, percebendo que Shadow tem lutado contra o mal o tempo todo. Enquanto isso, Shadow é visto cavando através do gelo, recuperando o ouro verdadeiro e o dinheiro legítimo que ele havia escondido. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!